Fala pessoal, no caso de hoje, 3 pessoas foram conduzidas até a delegacia de polícia pelo crime de tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal, mas apenas uma delas acabou efetivamente presa por um delito patrimonial. Você quer saber de forma detalhada o que aconteceu com toda a análise jurídica desse caso? Então fica comigo aqui no segundo episódio da série Aconteceu no Plantão. Uma série em que eu trago para vocês coisas que aconteceram no meu plantão ou de algum colega meu, situações inusitadas, constrangedoras, engraçadas e chocantes na esfera policial, para você entender o que chega em um plantão policial na prática. Então vamos lá, eu estava um dia, isso daqui foi final do ano passado, estava um dia ali no plantão policial, em torno de 9 horas da noite, tinha acabado de começar meu plantão noturno, chegaram 3 pessoas conduzidas pela equipe da Guarda Municipal, 2 pelo crime de tráfico de drogas e 1 pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. Aí já entra um ponto importante. Professor, o crime de porte de drogas para consumo pessoal, ele não foi ali, enfim, retirado, descriminalizado no que tange a substância maconha? Sim, senhor, apenas no que tange a substância maconha. No que tange a outras drogas, ele continua ativo, certo? Então aí já muito importante para vocês saberem. Então, pessoal, chegaram essas 3 pessoas, segundo a equipe da Guarda Municipal, havia inclusive vídeos ali da cidade em que evidenciavam o crime de tráfico de drogas por um daqueles agentes. E realmente havia esse vídeo. Tinha ali uma pessoa passando drogas para outra e a outra ali dando um valor em espécie. Isso ficava muito claro no vídeo que foi trazido pela Guarda Municipal. A questão é a seguinte, eu comecei ali, primeiramente, ouvir os policiais que me relataram esse fato, depois ouvi o usuário, né, para saber o que ele tinha para me falar. E ele falou o seguinte: ora, doutor, eu fui abordado, estava ali com 3 comprimidos, um eu já tinha usado, então 3 comprimidos de substância X, um eu já tinha usado, e é isso, eu sou usuário. Eu fui lá e apliquei o crime de porte de drogas para consumo pessoal para ele. Pessoal, importante, para o crime de tráfico de drogas e para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, nós precisamos, em tese, do laudo provisório de drogas, tá? Isso é geralmente feito na própria delegacia de polícia pelo agente de polícia responsável pela condução dessas pessoas. E geralmente ele só traz o quê? Que aquilo é droga e a quantidade daquela droga. No caso aqui, foram apreendidos 55, 56 comprimidos de êxtase com os 2 traficantes, 30 e pouco ali, cada um, 20 com o outro. E pessoal, teve ali 3 comprimidos apreendidos com esse usuário que aparecia no vídeo, e é por isso que ele foi abordado, inclusive, e trazido ali na sede policial. Mas o que aconteceu em seguida é que mudou totalmente os fatos. Chegou o primeiro traficante falar comigo, eu comecei a conversar com ele, ele falou que ele realmente ali tinha aquela droga em sua posse e não falou mais nada sobre o fato. Eu fui lá e dei ordem de prisão em flagrante para ele, lavrei o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas com aquele laudo provisório que tinha me sido dado, que aquilo era uma droga, só que apenas o agente de polícia olhou para aquela droga. Em seguida veio o segundo traficante. Pessoal, ele falou o seguinte: doutor, o seguinte, isso que está ali não é droga. O que a gente vende é cápsula de café. Olha a loucura. Isso que está ali não é droga, não é êxtase igual estão querendo imputar pra gente. Isso daí é cápsula de café. E eu fiquei, e agora? Por quê, pessoal? O que acontece? Vamos trazer aqui para vocês o artigo 33 da Lei de Drogas, né? Nós temos ali importar, exportar, remeter, preparar, vários verbos, e depois fala entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização. Pessoal, esse termo drogas, nós temos aqui um exemplo clássico de norma penal em branco, em que esse termo drogas, ele remete à portaria da Anvisa. E nessa portaria nós não temos como cápsula de café. Nós temos sim substâncias como êxtase, cocaína, entre outras, mas nós não temos cápsula de café. Logo, essas pessoas, elas não incorreram no crime de tráfico de drogas. Concorda comigo? Não está lá na portaria, nós não temos aqui esse crime. E também o usuário, se ele estava realmente com cápsulas de café, medicação de café, pessoal, é o seguinte, ele também não vai responder pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, porque esse crime nós temos o seguinte: quem adquirir, tiver em guarda, qualquer transportar, trouxer consigo ali para consumo pessoal, drogas, certo? E cápsula de café não é droga, pois não está na portaria da Anvisa. O que aconteceu aqui nesse caso, pessoal? Eu peguei, como estava no começo do plantão ainda tinha peritos ali em volta da delegacia de polícia, perto da delegacia de polícia,
eu fui lá e mandei essa droga realmente para a perícia, para a gente já ter ali um laudo provisório, mas que condiz com o laudo definitivo, para a gente realmente saber o que é aquela substância, o que era aquela substância. Pessoal, voltou para mim o laudo e realmente era cápsula de café. Então vamos lá. Nós tínhamos dois traficantes, um que estava parado ali em um local, os dois estavam ali juntos, né? Só que enfim, juntos vendendo a mesma substância, só que não estavam agindo, cada um tinha o lucro dele, certo? Então um estava parado, mas já tinha vídeos ali dele praticando a traficância, o outro que efetivamente vendeu a droga para esse usuário, e esse usuário que em tese não era usuário, que inclusive já tinha tomado uma cápsula de café, e é por isso inclusive que ele estava um pouco acelerado ali na delegacia de polícia. O que aconteceu aqui então, meus amigos? Eu chamei o usuário novamente para ser ouvido. Falei, o senhor não vai responder pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, porque isso aí que o senhor tem não é droga, isso daí é medicação, isso daí é cápsula de café. Ele ficou indignado. Então imagina, olha a situação na delegacia de polícia. Esse usuário ficou indignado. E aí o que eu perguntei para ele? Olha a mudança aqui na tipificação. Pessoal, qual crime esse traficante ele cometeu? Eu analisei o caso e eu decidi aplicar aqui, agora vocês viram comigo, o crime de estelionato para esse que vendeu a cápsula de café. Crime de estelionato, o artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pessoal, isso daqui se encaixa perfeitamente, já que ele obteve uma vantagem ilícita em um prejuízo alheio. Essa vantagem ilícita foi o quê? Ele enganou a pessoa, né? Mediante fraude, ele dizia que estava vendendo droga, mas ele não estava, que estava vendendo êxtase, né? Ele não estava, ele estava vendendo aqui medicação de café, né, pessoal? Medicação aí que você compra em farmácia, em qualquer loja, para dizer a verdade, você compra aí essa medicação. O usuário, ele se sentiu em prejuízo. Ele foi lá e quis representar pelo crime de estelionato. Lembrando que o crime de estelionato, em regra, ele é de ação penal pública condicionada à representação. E sim, meus amigos, esse usuário, ele quis representar sobre esse fato. Mas, professor, ele não deve responder ali por algum crime? Não, porque ele comprou medicação de café sendo enganado. E a questão da torpeza bilateral no estelionato. Isso daí é uma discussão doutrinária que fala o seguinte: se uma das pessoas, ou as duas pessoas, melhor falando, elas estiverem agindo de forma ilícita, não deve ocorrer esse crime. Então aqui o usuário, ele queria comprar droga. O traficante, ele estava vendendo droga, mas ele sabia que não era droga. Ele estava ali agindo como um estelionatário, não como um traficante. Nesse caso, deve persistir o crime? Ou seja, a atuação ilícita do usuário, da vítima aqui, deve excluir o crime de estelionato? Meus amigos, não, tá? Segundo o STJ e o STF, nós temos que a torpeza bilateral, ou seja, a má-fé dos dois agentes, não deve excluir o crime de estelionato. Então aqui, o usuário, ele era vítima do estelionato praticado ali pelo estelionatário, ora traficante, certo? O que aconteceu? Ele quis representar, sim, pelo fato criminoso. E daí, em seguida, eu ouvi novamente os dois. Aquele traficante que não tinha cometido o tráfico por si só, que estava em posse daquelas substâncias, pessoal, ele não foi ali preso em flagrante pelo crime de estelionato. Por quê? Porque nós não tínhamos vítima direta daquele fato. Nós tínhamos ideia de que ele tinha vendido aquela droga, aquela medicação. Mas ele acabou não ficando preso porque não tinha nenhuma vítima. E o estelionato, ele exige vítima direta. Já o que vendeu a medicação, o que vendeu a cápsula de café, esse sim ficou preso pelo crime de estelionato. Uma loucura, né? Isso daí não acontece em todo lugar. Eu jamais imaginei que ia acontecer ainda em uma cidade pequena, mas aconteceu. Aconteceu que o traficante, que não era traficante, não ficou preso. O usuário, que era usuário, ele também não ficou preso. E o estelionatário, ou era traficante, ele se ficou preso pelo crime de estelionato. Pontos importantes. Lembre-se que a lei de drogas, nós temos ali crimes que são norma penal em branco, que requerem uma complementação de outro ato normativo. Aqui uma portaria da Anvisa. Somente o que estiver lá é que será considerado drogas para o artigo 33, artigo 28, artigo 34. Isso é muito importante para a sua prova. E também que nesse caso houve sim o estelionato, apesar da torpeza bilateral de ambos os agentes. Os dois agentes estavam envolvidos em tese em um ato ilícito. Um querendo comprar droga e o outro ali vendendo droga sabendo que não era droga, né? Então vendendo ali cápsula de café como se fosse comprimido de êxtase. Certo, pessoal? E aí a importância também de um laudo
laudo provisório no momento do auto de prisão em flagrante delito. Porque se esse segundo traficante não tivesse me falado, isso daí ia passar e eles iam ser liberados possivelmente somente na juntada do laudo definitivo. Porque aí não haveria crime, somente o estelionato para um deles. Certo? O que você achou? Você gostou desse caso? Já imaginou aparecer isso aí na sua delegacia de polícia? Peço a vocês que vocês deem um like aqui nesse vídeo, comentem nesse vídeo aqui embaixo se vocês querem mais episódios dessa série de Aconteceu no Plantão, que eu sinceramente considero muito importante, muito interessante, até para ajudar aí no estudo do direito penal, tá certo? Então deixa aqui nos comentários, o comentário faz uma grande diferença. E também lembre-se que estamos na Semana do Consumidor, né, pessoal? Estamos aí com vários descontos que vão ser postergados aí por um tempinho, então muita atenção aí na Semana do Consumidor, venha ser aluno aqui de Estratégia de Carreira Jurídica e não esquece deixar o like e deixar o comentário. Um grande abraço e eu te espero aqui no próximo episódio dessa nossa série de Aconteceu no Plantão.